Aleluia. Eu cumprimento essas mulheres com a paz do Senhor Jesus. Por que não dizer o Rio de Janeiro, todos os homens, criança que se faz presente? A paz do Senhor, minhas irmãs. Glória a Deus. Vocês estão bem? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Enquanto você procura, eu gostaria de pedir para que a banda me acompanhasse, por gentileza. Eu canto em dó, dó de mim, dó de vocês e dó deles se me ouvir cantar. Enquanto eles vão se ajustando, eu quero louvar a Deus pela vida da Bispa Marvi, a vida do Bispo Abner, que nos concedeu essa rica oportunidade de estar aqui. Cumprimentando a eles, eu cumprimento todas as pastoras, missionárias que se fazem presentes nessa casa, todos aqueles que ministraram antes de mim. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu sempre digo que quando eu aprendi a falar meu nome, eu acho que eu fui batizado no Espírito. Railine. Glória a Deus. Congrego na Assembleia de Deus Madureira, Templo Sede. Estou debaixo da bênção do meu pastor, pastor José Fernandes Noleto, e pastora Elzimar Mariano. É um prazer estar aqui com vocês. Quem achou, diga amém. Jeremias capítulo 32, nós iremos ler o versículo 5 e 6. Quem não achou, diga misericórdia. Povo bom de Bíblia. A banda está alinhada? Glória a Deus. Vocês ajustem para mim, meu filho? Tá ok. Aí você me acompanha, se eu endoidar, você endoida comigo? Glória. Diz assim a palavra do Senhor: e ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que o visite. Diz o Senhor: ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis? Versículo 6. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Anamael, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra para ti a minha herdade. Em algumas outras traduções, o campo que está em Anatote, pois tem o direito de resgate para comprá-lo. Irmã, você que está de pé, deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, sobre o banco onde você está. Olha para essa mulher mais bonita que está do teu lado e diga: paz do Senhor, vaza. Que alegria te encontrar aqui. E se for um vaso, diz: a paz do Senhor, vaso. Você chegou até agora e diga para ele: então permaneça. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu acredito que depois de tudo aquilo que nós já ouvimos nesses dias, no decorrer desse dia, existe uma unção profética liberada sobre este lugar. E eu entendo que a ambiência profética, palavras não são palavras, palavras se tornam decreto. E é debaixo desse decreto que eu quero pedir para você profetizar sobre a vida de quem está do teu lado. Diga para ele, diga para ela, que você pode até estar sitiada nesse dia, mas existe uma palavra de resgate e de compra para a tua história. Não, acho que você não entendeu. Ajuda-me a pregar. Olha para ele e diga: existe um resgate para a tua vida. Existe um resgate para a essência que foi perdida. Existe um resgate para alguém um dia pensou que estava corrompida. E se você pode, ore comigo nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar ao teu nome, bendizer e exaltar. Fale conosco por intermédio dessa palavra, e que essa palavra, Senhor, ao ser pregada, venha ser como uma espada de dois gumes, que vai até a divisa da alma e do espírito, porque ela é apta para discernir pensamento e intenção de pensamento. Enquanto essa palavra for pregada, batiza com o Espírito nessa noite. Enquanto essa palavra for pregada, aviva a tua igreja. Se o Senhor quiser curar, tenha liberdade. A igreja é tua, o povo é teu, e ao Senhor seja atribuída toda a honra, todo louvor e toda a glória. Aqueles que crêem, diz aleluia. Pode sentar adorando a Jesus. Nós estamos diante de um texto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias era um profeta diferente do dia ou da maneira que eu estou hoje. Jeremias não era um itinerante que pregava e ia embora. Jeremias pregava para a tua nação, pregava para o teu povo.
ele trazia uma mensagem exortativa e muitas vezes pouco ouvida, porque não era uma mensagem nos dias atuais, onde nós vemos profeta entregando aquilo que massageia o nosso ego. Não, Jeremias exercia o ofício profético de trazer um alinhamento do céu com a terra. Ele era um profeta que era convocado a alinhar. E o texto a qual nós lemos, Jeremias foi visitado pelo Senhor em meio a uma prisão que Zedequias havia colocado. Eu já preciso liberar algo para alguém nessa noite. Existem prisões que por conta da mensagem que nós carregamos, nós seremos inseridas nela. Você pode até viver um momento de prisão, mas o momento de prisão não silencia a voz do Senhor sobre a tua vida. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Você pode até estar vivendo um momento de prisão, prisão espiritual, prisão emocional, prisão conjugal, mas a palavra do Senhor diz que não tem prisão terrena na terra que silencie a voz do céu ao teu respeito nessa noite. Existe uma palavra chegando na sua direção, existe uma palavra chegando para a tua vida, existe uma palavra entrando na geografia, que o homem não entra, mas a palavra entra. O homem não pode pisar, mas a palavra reverbera. E a palavra que chega para Jeremias é: Jeremias, compra a terra que está em Anatote. Anatote era a terra de origem de Jeremias. Só que Anatote não se apresenta no texto, somente agora no capítulo 32. Anatote era uma terra que desde o livro de Reis, ela se apresenta como um lugar de proteção, lugar de cuidado. Certa feita, livro de 1 Reis, capítulo 2, Adonias junta também com Abiatar e prepara para ocupar o lugar, porque sabia que Davi estava falecendo. Neste momento, a Bíblia diz que se levanta um profeta por nome de Natã, e Natã entrega aquilo para Davi. Davi libera uma ordem para Salomão, dizendo: meu filho, faça aquilo que muita gente não tem coragem de fazer, elimina os falsos, não deixa que o cabelo branco da sua cabeça permaneça e ele venha até a morte por a velhice. Aí então acontece que a ordem é liberada, mas nesse momento a Bíblia diz que Abiatar é convidado a ser excluído. Abiatar era sumo sacerdote. Abiatar poderia ter morrido? Poderia, mas o Senhor o poupou, enviando ele para a terra de Anatote. Anatote é uma terra que produz trigo. Anatote é uma terra que produz oliveira. Anatote é uma terra que produz cisterna de água. Anatote também é uma terra que acolhe aqueles que foram excluídos, aqueles que, como diz o pastor que pregou ante mim, que não foi que ele pecou ou ele caiu, ele simplesmente errou. E por que não dizer que nessa noite Anatote não pode simbolizar a igreja? Afinal, quantas pessoas que erraram, quantas pessoas que decepcionaram, quantas pessoas que estavam longe, quem sabe, dos caminhos do Senhor, encontrou uma Anatote para ser apoio e segurança. A banda pode me acompanhar, por favor? Isso, vaso. Isso. Anatote era o lugar que decidiu cuidar de quem um dia havia sido rejeitado. E quantas pessoas já foram rejeitadas e a igreja do Senhor abraçou? Quantas pessoas que foram excluídas e as irmãs da CIB abraçou? Quantos pastores foram desconstituídos porque foi sumo sacerdote, mas em algum momento errou e a igreja a abraçou? O papel da igreja nunca foi condenar, o papel da igreja foi cuidar, proteger e guardar. É por isso que Anatote começa carregando uma história, e a história é: alguém excluído decide pisar na minha terra. Só que o problema é que mesmo quem cuida também precisa ser cuidado. Quem um dia abraça também precisa ser abraçado. Quem discipulou precisa ser discipulado. Prova disso é que agora Anatote está sitiada pelo rei Nabucodonosor. E por que sitiada, Railine? Porque do mesmo jeito que ela abraçou alguém que havia errado, ela sem perceber caiu no mesmo erro. O erro foi fazer aliança com quem não deveria fazer.
adorar os deuses que não deveria adorar. E aí então o Senhor permite que o império babilônico sitie aquela terra. E a terra que produzia, não produz mais. A terra que tinha água para fornecer, não tem mais água para fornecer. A terra que produzia óleo, não tem mais óleo para dar. Só que no meio desse contexto, eles, quem sabe, haviam esquecido que embora Abiatar havia caído, ele tinha uma linhagem, e a linhagem dele totalmente não se perdeu. Havia um homem que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Jeremias é filho de Uquias. Uquias é da linhagem de Abiatar. A linhagem de Uquias gera quem? Jeremias. No meio de uma terra que muitos caíram, apareceu alguém que permaneceu de pé. No lugar onde muitos esqueceram dos princípios, alguém guardou a essência que carregava. No lugar onde muitos acharam que não tinha mais jeito, apareceu alguém que sabia que poderia fazer da jeito. Mesmo sendo da linhagem sacerdotal, a Bíblia diz que certa feita o Senhor se apresenta para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, dizendo para ele: antes de te formar no ventre da tua mãe eu te conheci, eu te santifiquei e eu te designei a profeta das nações. E o que é isso, Railine? A terra apontava dizendo: é sacerdote, mas o projeto do céu era diferente de tudo aquilo que alguém imaginava. Eu preciso liberar para alguém que está aqui. A terra criou uma expectativa sobre a tua vida. A terra criou um traço sobre a tua história. Quem sabe a terra alinhava e dizia: é parente de sacerdote, é sacerdote envergonhado. Quem sabe quando era festa de Páscoa, eles subiam no templo, e ao subir alguém dizia: é da linhagem de Abiatar o que foi excluído, é da linhagem de Abiatar o que se perdeu. Mas nesse caminho alguém vai marchando e o céu apresentando, dizendo: Jeremias, não entra de cabeça baixa como envergonhado, levanta a cabeça, porque hoje eu te constituo como profeta das nações. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode ter vindo da linhagem de Abiatar, mas o meu projeto sobre a tua vida, permanece de pé. Permanece de pé. E por permanecer de pé, a palavra do Senhor vai até ele. E a palavra chega, bispa, dizendo: Jeremias, compra para ti uma terra que está em Anatote. Segundo a lei de Levirado, o parente mais próximo deveria comprar a terra para que quando, depois de um tempo, ele pudesse devolver aquela terra, ela teria que ser entregue. Só que olha para cá, Jeremias decide comprar uma terra infrutífera. Qualquer pessoa que trabalha no ramo de terras, que sabe o que é comprar imóvel, ele não compraria uma terra sem saneamento básico. Ele não compraria uma terra que não tem valor. Ele não compraria uma terra que foi perdida. Ele não compraria uma terra que foi comprometida. Ele não compraria uma terra que era excluída, esquecida. Só que o nosso Deus, ele é diferente de tudo. Prova disso é que no livro de Gênesis, quando a terra decide cair por intermédio de Eva, a Bíblia diz que ela estava vestida com pele de figueira, com folhas de figueira. Folha de figueira tampa a carne, mas não tampa a essência corrompida. É por isso que o Senhor coloca sobre ela uma pele de animal. E que pele de animal é essa, Railine? Apocalipse diz que no princípio o cordeiro foi morto. E que cordeiro é esse, Railine? Aquele que o Evangelho apresenta dizendo que ele se fez como ovelha muda e se entregou no Calvário. E no Calvário ele diz: Tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Esse que comprou a terra esquecida, ele não comprou com ouro, ele não comprou com dólar, ele não comprou com euro, ele não comprou com Bitcoin, ele comprou foi com preço de sangue. Ele comprou foi com preço de sangue. E o que o Senhor está dizendo para alguém nessa noite é justamente isso. Você poderia até não valer nada, você poderia até estar perdido, você poderia até estar sem valor, mas dá uma cutucada nesse crente que está do teu lado, e diz para ele: tu foi comprado. Não fala com vontade, tu foi comprado. Fala: tu foi comprado. Comprado
Compraram você quando ninguém queria. Compraram você quando você não frutificava mais. Compraram você quando a depressão bateu na tua porta. Compraram você quando você não tinha condição de dar um glória. Compraram você quando você não tinha condição de comprar essa camisa bonita que tu tá vestida. Compraram você quando você não tinha a credencial de missionária, de pregadora, não. Compraram você quando você estava totalmente destituída, caída, e muitas vezes até dizendo: Senhor, não tem mais jeito. Quem sabe trancada dentro do quarto, quem sabe sentenciada pela dor do luto, quem sabe sentenciada pela rejeição. Alguém olhava e dizia: não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo: é para Ele que eu me apresento hoje. É para a igreja que foi excluída, corrompida, perdida. É para ela que eu estou dizendo: você tem valor. A tua casa tem valor. A tua família. Eremaia Shúria. Elemaia sai. Nabucodonosor achou que ia sentenciar a igreja do Senhor, achando que a igreja do Senhor permaneceria da maneira que começou. Só que deixa eu te dizer algo nessa noite: o Senhor ainda levanta profetas na terra. E profeta, ele não vem com a mensagem que ele quer, ele vem com a mensagem que Deus manda. E carregando a mensagem que Deus manda, a mensagem para alguém nessa noite é: eu estou comprando a herdade que foi vendida, eu estou comprando a herdade que foi corrompida. O ministério que você carregava, mulher, e pela dor, pela angústia, pelo medo foi sentenciado. Quem sabe alguém olhou para você e disse que não tem mais jeito. Quem sabe alguém olhou para você e disse que não seria nada. Mas o Senhor está dizendo: eu estou levantando o profeta hoje. Eu estou levantando o profeta na Cibege. Eu estou levantando o profeta nesse estado. Alguém poderia ter olhado para o Rio de Janeiro e ter ditado que o crime havia tomado conta deste lugar. Alguém poderia olhar para o Rio de Janeiro e ter dito que este lugar era um lugar de dificuldade para se morar. Mas quem disse? Porque é justamente nessa terra que Deus ainda levanta profetas para dizer: a sentença da terra não determina a tua história. O Senhor está dizendo: o teu casamento que você achou que estava perdida, Deus está dizendo: eu estou comprando hoje. Por que é que quer excluir esse marido? Por que é que está achando que o filho está perdido, mulher? A essência que foi adulterada será resgatada. A essência que foi perdida, o Senhor está dizendo: eu estou resgatando de novo. A essência que foi perdida, eu estou resgatando de novo. Ô banda, vem comigo num negócio mais pentecostal, por favor. Porque nós viemos aqui para dizer que tudo aquilo que foi sentenciado contra a tua vida, o Senhor está resgatando. Isso, vem. Eu não sei se você está entendendo o que o céu está dizendo, mas eu sei porque eu estou aqui. O Espírito Santo me visitou numa madrugada dizendo para mim: minha filha, existe sentença que foi liberada sobre aquele lugar. Existem sentença que foi liberada sobre a vida de pastoras. Existem sentença que foi sentenciada sobre a vida de homens de Deus e mulheres de Deus. Mas o Senhor ainda levanta alguém para dizer para você que a história não vai acabar assim, que chegou a noite de recomeçar, que chegou o momento de reescrever a história. A terra que não produzia vai voltar a produzir. A terra que não adorava vai voltar a adorar. A terra que não glorificava vai voltar a glorificar. Quem disse que o povo de Deus não é mais batizado no Espírito Santo? Quem disse que a igreja ainda não tem milagre? Quem disse que ainda não há um avivamento chegando verdadeiro e genuíno para essa casa? Olha Deus dizendo para você: tudo aquilo que um dia você foi e se perdeu, eu estou restituindo. Jeremias compra a terra. O texto diz que Jeremias decide comprar a terra, e o versículo 14 nos ensina que essa terra não é comprada de qualquer maneira. Ela é comprada com preço de sangue. E na época era normal que toda compra tivesse escritura. Escritura não é dada para quem aluga. Escritura não é dada para quem empresta. Escritura é dada para quem é dono. Alguém entendeu? Escritura é dada para quem é dono. E a Bíblia diz que Jeremias compra
A escritura foi feita, mas ela precisava ser validada. E para ela ser validada, quem está na prisão de Zedequias não tem como ir. É por isso que a Bíblia diz que levanta um homem por nome de Baruque. E quem é Baruque, Railine? É o auxiliar de Jeremias. Porque existem coisas que Deus vai fazer, mas Ele nunca vai fazer na exclusividade. Ele sempre trabalha na unidade. Quem ouve a palavra é Jeremias, mas quem executa na totalidade é o Baruque que está do lado. É por isso que o Senhor está dizendo para você: você pode até ouvir a palavra, mas existe um Baruque colocado do teu lado para dizer para você: vem comigo que eu vou te ajudar, vem comigo que eu vou ajudar você a exercer a chamada. É Jeremias, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor sempre vai levantar um Baruque para no momento da adversidade Ele pegar na tua mão e dizer: fica tranquilo, Jeremias, a ordem que recebeu foi você, mas eu te ajudo na execução da chamada, eu ajudo na execução do processo. Deixa eu pregar para os Jeremias nessa noite: Deus está levantando o Baruque do teu lado, para quando você achar que não tem como comprar terra, Ele vai segurar na tua mão e vai dizer: se não consegue jejuar, eu jejuo contigo, se não consegue clamar, eu vou clamar contigo, se não consegue glorificar, eu vou glorificar contigo. Cadê os Baruques dessa noite? Não vai, pastoras, achar que vai fazer tudo só. O peso cai sobre vocês, a responsabilidade é grande. E muitas vezes a maior renúncia do ministério chama-se solidão. E quem vive sabe o que vive, quem fala sabe o que fala. É por isso que existem momentos que o texto não diz, estou conjecturando, que Jeremias estava parado e dizendo: e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou dar conta, pastora Bispa Mavi, de trazer um congresso com tantas mulheres? Como eu vou dar conta, pastora Marina, de executar a chamada? Situações me prendem, situações me paralisam, e situações internas que quem está de fora nunca vê. Mas quem ouviu a palavra sabe da ordem de comando que foi liberada. Quem ouviu a ordem sabe a missão que precisa ser executada. E nunca é sobre aquilo que queremos, mas é sobre uma palavra que veio do alto. Rebadácia. A palavra que veio do alto está te apontando para você viver um processo, mas esse processo não te exclui da dor e nem vai te abdicar de você estar na prisão. Mas na prisão, pega na mão de quem está do teu lado, por favor. Na prisão, Deus está levantando, Deus está levantando um Baruque aqui, um Baruque ali, um Baruque aqui, um Baruque no meio da banda, um Baruque no casal das pastoras, um Baruque na congregação, um Baruque no Rio de Janeiro, um Baruque no meio dessa nação. Vai ter um Baruque para entrar contigo na guerra, vai ter um Baruque para entrar contigo na peleja, vai ter um Baruque para apresentar teu nome, vai ter um Baruque que vai para a madrugada contigo, vai ter um Baruque que vai subir o monte e dizer: se depender de mim, ele chega, se depender de mim, ela vai, se depender de mim. Levanta tua mão que eu quero profetizar. Que o Senhor coloque Baruques do teu lado, que não vão invejar o que você carrega, que não vão silenciar a ordem que lhe foi dada, e muito menos questionar aquilo que o céu falou com a liderança na intimidade. Que levanta Baruques fiéis para dizer: mesmo que tu não vá, mesmo que tu não esteja em todos os estados, tem alguém no Mato Grosso, tem alguém no sul, tem alguém no norte, tem alguém no leste, tem alguém no oeste, tem alguém em São Paulo, tem alguém no Rio. Não, você não entendeu. A ordem foi liberada para uma liderança, mas mesmo que a liderança não esteja presente, a palavra vai ser executada. Mesmo que a liderança não estará presente, a palavra vai ser executada. Que todo espírito de rebelião caia por terra nessa noite. Eu não fui chamada para dividir ordem, eu fui chamada
desse culto. Pastora, eu não quero orar por ele. Eu não quero eu não quero pagar preço por ela. Eu não quero assumir essa congregação. Eu não quero participar dessa liderança. O Senhor não falou comigo, fica tranquilo. Se Ele falou com a sua liderança, execute. Ele não falou comigo, Ele deu a ordem para o seu pastor, obedeça. Ele não falou comigo, Ele já deu a direção. Ele não precisa confirmar a direção. Deus não é Deus de confusão. Quando Ele falava com Moisés, Ele não precisou falar com Josué. Fica tranquilo, Josué, que quando chegar o teu momento, Moisés sai da cena para você executar o propósito. Enquanto isso, apenas sirva, apenas trabalha, apenas sirva, apenas trabalha. Vem comigo, bateria. Eu não sei se você está entendendo, mas desde a hora que eu comecei a pregar, nós entramos em uma atmosfera de guerra. E por que guerra, Rainine? Porque pessoas que estavam sentenciadas pela palavra de maldição, pelo espírito de desobediência, pelo pensamento de rebeldia, o Senhor está dizendo: eu estou destronando tudo aquilo que foi levantado contra este lugar. Ele, Omandácia, Orabai, Emandagaiaçai. A desobediência não vem só da liderança, a desobediência vem do princípio. Quando você quer largar a tua casa porque você não quer mudar, a autoridade da tua casa não é tua mulher, é o teu marido. Emanai, rebácia. Vem comigo, baterista, em nome de Jesus. Todo o princípio que foi levantado, tudo aquilo que veio para ser impedimento, tudo aquilo que veio para ser barreira, tudo aquilo que veio para sentenciar, tudo aquilo que veio para parar, tudo aquilo que veio para impedir. Eu digo uma coisa: eu não vim cumprir a agenda, eu vim para ser profeta. E como profeta eu vou dizer: está quebrado em nome de Jesus. Está quebrado, 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 está quebrado. Você não vai repetir ciclo, você caminha na palavra, você não vai repetir atitude de pai e de mãe, você caminha debaixo do princípio lá. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: está quebrado. Não fala com vontade. Erebaia, sóbia. Fala para ela: está quebrado. Fala: está quebrado. Tudo aquilo que impedia você de você quem o Senhor te chamou para ser, tudo aquilo que adulterava a tua essência, Anatote, tudo aquilo que roubava a terra que o Senhor te chamou para ser, não frutificava porque tinha legalidade espiritual, não frutificava porque não era cumpridor de princípio, roubava no dízimo, roubava na obediência, roubava na certidão, na servidão, e com isso a terra sitiou. Mas o céu está dizendo: eu estou anulando hoje, eu estou quebrando hoje, eu estou silenciando hoje, eu estou cancelando hoje. Existe uma denúncia contra o mundo espiritual dizendo: a igreja do Senhor, ela não viverá de quebra de princípio, mas de caminho na palavra. Oh, glória. Eu vou deixar você adorar o Senhor por 5 segundos. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Quem glorifica, glorifica ao Senhor. Quem tem glória, dê glória ao Senhor. Glória, 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 glória. Sabe por que nós não glorificamos? Porque nós não somos mais produtivos. Sabe por que nós não adoramos? Porque nós não somos mais produtivos. Mas lembra o que eu disse agora há pouco? Você foi comprada, e como você tem dono, você tem liberdade para adorar, você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para falar em línguas estranhas. Você tem liberdade. Tu foi comprado, e a compra foi instituída em 2 escrituras. Quantas? Versículo 14 do texto diz que eram 2 escrituras, uma aberta e a outra fechada, porque se porventura uma se perdesse, rasgasse ou fosse manchada, tinha outra que protegia aquilo que você precisava.
Uma ficava aberta, e quem vê a escritura sabe que numa escritura existem direitos e deveres. Quem é dono, quem foi comprado, caminha com uma escritura na mão. Mas mesmo debaixo de uma escritura de posse, nós ainda deixamos que o inimigo opresse a nossa vida. E por que deixamos, Ailine? Porque nós esquecemos de abrir a escritura. Existem deveres dizendo: não matarás, não adulterarás, não cometerás adultério. Mas também existe direitos, e o direito está todo aí. É que nós não começamos mais a olhar. O direito que está escrito na sua escritura e você não vê, um deles se apresenta dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu escudo e broquiel. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ailine, eu ainda estou sendo sitiada. Sitiada por quê, minha irmã? Sitiada pela doença. Está sitiada pela doença porque esqueceu de abrir a escritura. Porque a minha escritura diz que o meu Deus, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Está sitiada pela sequidão, por quê? Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é Jeová Jiré, o Deus da providência. Está sitiada por quê? Porque não está abrindo a escritura. Porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. E agindo Deus, quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir? Quando o inimigo chega diante de você, olha para ele e diz: rapaz, sai da minha frente, porque eu tenho um dono. Eu fui comprada, eu fui comprada, eu fui comprada. Essa compra me garante vitória. Essa compra guarda a vida do meu filho. O inimigo não vai mais sitiar a tua vida. O inimigo não vai mais sitiar os teus filhos. O inimigo não vai mais sitiar a tua glória a Deus. O inimigo não vai mais sitiar a tua adoração. E por que não vai, Ailine? Porque a escritura diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é a igreja que recua, é a igreja que avança. E o inferno tem que recuar. O inferno tem que recuar. Volta para tua casa nessa noite, tomado de posse de autoridade, dizendo: eu fui com. Tem alguém que tem escritura aí? Tem alguém que tem escritura aí? Tem alguém que tem escritura? Cadê os dons? O Senhor achou alguém com a escritura na mão. O Senhor achou alguém com a escritura na mão. Cadê a escritura da cidade do Rio de Janeiro? Cadê a escritura do Cibeste nessa noite? Cadê a escritura do estado do Rio de Janeiro? Cadê a escritura do teu ministério? Cadê a escritura da tua palavra? Sabe o que a Bíblia diz? Que isso é uma espada, e a espada é para quem é usada no momento de guerra. O Senhor está dizendo: levanta a espada para cima e começa. Começa a guerrear pelos céus. A sentença não permanece na tua casa. O medo não permanece na tua casa. A economia do país está dizendo que o Brasil está de mal a pior. Quem disse? Se não foi a palavra, eu não caminho pela vista do homem, eu caminho pela fé. É pela fé. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado, com autoridade, não com vontade. Se arruma na cadeira. Se arruma na cadeira, mulher. Se arruma na cadeira, porque o Senhor está te dando uma autoridade diferente hoje. Se arruma nessa cadeira, porque a tua casa não vai virar opressão do inimigo. Se arruma nessa cadeira, porque o teu ministério não vai viver a opressão do inimigo. Se arruma nessa cadeira, porque a chamada que você carrega não vai ser sitiada pelo inimigo. Se arruma na cadeira, porque esse congresso não vai ter espaço para o inimigo. Se arruma, porque o ministério de louvor não vai ser sitiado no inimigo. Se arruma, porque a mídia não vai ser sitiada pelo inimigo. Se arruma, porque o céu está dizendo: foi comprada. E hoje eu estou entrando para o resgate. Hoje eu estou entrando para o resgate. Hoje o céu está entrando na tua casa e vai dizer: eu estou quebrando a sentença, eu estou quebrando o decreto, eu estou cancelando tudo aquilo que foi liberado. Hoje eu
silenciada que não sabe que tem dono. Só que terra que tem dono frutifica, glorifica, adora, 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 adora porque está isente da dor, não. Adora porque sabe que tem um dono. Adora porque está negligência ao processo, não. É porque sabe que tem um dono. Adora porque está silenciada a diversidade, não. É porque sabe quem te comprou. Adora porque acha que ninguém vai fazer nada, não. É porque você sabe quem te chamou. É por isso que o inimigo olha para você e não entende nada. Como a Marta disse, tinha tudo para ficar em casa, mas uma vez que veio, se levanta, se arruma. Tinha tudo para estar parada, mas olha ela adorando, olha ela glorificando, olha ela marchando, olha ela bendizendo, olha ela dizendo: Senhor, eu sei que a guerra está findada, eu sei que a guerra está instituída, mas eu estou adorando aqui. Adora, Senhor, levanta nessa noite as mulheres que sabem o que carrega, as mulheres sabem a essência que tem. Anadote que foi abrigo para sacerdote, volta a ser abrigo para sacerdote nessa noite. Anadote, você não vai ficar sentenciada, você não vai ficar silenciada. O céu está dizendo: vai voltar a produzir. Era quantas escrituras? Quantas? Eu bem sei que existem países que nós não podemos entrar com essa palavra na mão, porque uma vez que entramos, somos sentenciados à morte. É por isso que quem dá a palavra, Ele a garante. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é alfa e é ômega, Ele é princípio, meio e fim. Quando Ele libera algo acerca da tua vida, Ele já sabe o processo que você vai passar. E por Ele saber o processo, o Deus que fala com Jeremias no capítulo 32 se apresenta no capítulo 18, dizendo para ele: Jeremias, desce até a casa do oleiro. Ele pega a nação de Judá na representatividade de um barro e quebra na mão do oleiro. E ele começa a Por que, Aileen, ele precisava refazer? Simples. Porque havia um resgate a ser entregue. A compra da escritura pode ser rasgada, pode ser queimada, pode ser excluída. Só que Atos dos Apóstolos ou Atos dos Espíritos, a igreja primitiva no capítulo 2 diz que, estando reunidos no mesmo lugar, veio um barulho como que de um vento impetuoso e tomou todo aquele ambiente, e línguas repartidas como de fogo foram liberados sobre aquele povo. O que é isso, Aileen? O Espírito estavam todos sentados. O Espírito Santo não foi para a loja da Dior. O Espírito Santo não foi para a loja da Chanel. O Espírito Santo não foi para os Estados Unidos, nem para a melhor loja da Europa. Ele não está na Amazon e nem no Mercado Livre. O Espírito Santo está O Espírito Santo está. Sabe o que é isso? Podem pegar sua Bíblia, podem queimar sua credencial, pode rasgar teu terno, pode tirar a sua saia, pode quebrar o meu salto, pode tirar minha maquiagem, pode tirar a palavra que eu carrego do meu lado, mas quem é que arranca apresentas do Espírito que habita em mim? Quem
é que arranca a presença do Espírito Santo que habita em você? Sabe o que o Senhor está dizendo? No congresso, alguém pode dizer: está marchando porque está com a camisa do congresso, está na noite do congresso. Alguém pode olhar: está marchando porque está com uma Bíblia na mão, está marchando porque está com uma credencial de servir. Mas deixa eu te dizer, e quando tudo isso passa, quando as luzes apagam, o que é que você carrega dentro? O que é que você carrega dentro, mulher? O que é que você carrega dentro, Sibi? É por isso que o Senhor está dizendo: fica tranquilo, Jeremias, é tua a escritura, porque se arrancar uma, outra permanece. Pode queimar minha Bíblia, pode tirar tudo que eu tenho, pode, mas quem é que tira a presença? Quem é que tira a presença de você? Quem é que rouba o teu glória? Quem é que rouba o teu aleluia? Quem é que tira o cântico dos anjos dos teus lábios? Quem é que rouba a marcha que você carrega? Quem é que tira o espírito da profecia nos teus lábios? Quem é que tira a palavra de doutrina? O Senhor está dizendo: precisa resgatar o que tem dentro. Tirar o teu cargo, tirar a oportunidade, tirar a liderança. Mas o que é que tem dentro? O microfone não está na mão, mas é que tem dentro? Não está com a oportunidade, mas o que é que está dentro? O Senhor está resgatando a igreja dele, não para fazer exposições, mas para exalar a verdadeira essência que carrega. Sabe qual é o maior problema nosso? É porque nem todo mundo que nasceu no lugar que deveria nascer limita a essência que carrega. Limitamos o dom que o Senhor nos confiou, limitamos o ministério que o Senhor nos confiou. Em contrapartida, tem um filho gritando pela salvação de uma mãe, tem uma mãe gritando pela libertação do marido, tem uma mulher sentada ali no meio lutando contra ansiedade, depressão, crise do pânico. Tem uma mulher a ponto de sair da tua casa com o casamento indo de mal a pior. Tem um pastor sentado aqui querendo entregar a congregação. Eu sinto o peso da mensagem nessa noite. O céu está dizendo para alguém: vai arrancar tudo, mas a minha presença ninguém vai arrancar. Ai, a presença que habita aí, a presença que habita aí. A dor não arranca, o medo não arranca, a opressão não arranca, o decreto não arranca. Cadê a essência, mulher? Cadê a essência? Deixa eu ouvir a tua adoração. Cadê a essência? Deixa eu ouvir a tua adoração. Cadê a essência? Deixa eu ouvir a tua adoração. Cadê? Deixa eu ouvir. Ai, deixa eu ouvir aquilo que você carrega. Deixa eu ouvir o glória a Deus que ainda tem na tua boca. Deixa eu ouvir o línguas estranhas que ainda tem nos teus lábios. Deixa eu ouvir a marcha que você sabe que você tem. Deixa eu ouvir aquilo que transporta na tua vida. Ô Jeremias, você não comprou terra errada, você só comprou uma terra que estava abafada. Mas pela palavra, a terra volta a produzir hoje. Ela volta a produzir hoje. Ela volta a produzir hoje. Ela volta a produzir hoje. Olha ela sendo cheia. 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 Olha as pastoras se enchendo da presença. Olha as pastoras se enchendo da presença. Olha as pastoras se enchendo da presença. É a presença. É a presença. É a presença que te visitou no quarto. É a presença que te enxerga quando ninguém te enxerga. É a presença que te abraça. É a presença que te movimenta. É a presença que... Pode continuar, banda. Pode continuar. Meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Na onde tiver uma mulher que ainda carrega o teu Espírito,
aqui, como tu fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Faz uma vez mais aqui, enche os profetas dessa casa. Ó Jeremias, compra a terra de novo, acredita na juventude de novo, acredita na adolescência de novo, acredita na CIB de novo, acredita nas irmãs de novo, acredita na congregação de novo. Se levanta, Jeremias. Cadê o Jeremias aqui? Cadê o Jeremias? Será que hoje o Senhor consegue achar um? Tem uma no meio da igreja, tem outra aqui na frente, tem alguém ali na galeria, tem alguém aqui no meio do altar. É Barassúria. Cadê você, Jeremias? Não seja covarde hoje, Jeremias. Não seja covarde agora, Jeremias. Zedequias pode até tentar te parar, mas você sabe a ordem que você carrega. Jeremias, o que você carrega é para ser libertação de um povo, Jeremias. Tu sabe que o que você tem é para trazer mudança, Jeremias. A palavra que sai da tua boca, Jeremias, é para trazer um avivamento novo, Jeremias. O que sai dos teus lábios é para despertar um povo que está desanimado, Jeremias. O que você foi chamado para ser, Jeremias, não é simplesmente alguém para esquentar banco, Jeremias. O Senhor te chamou na qualidade de profeta. Abra a tua boca neste lugar, Jeremias. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele: hoje é noite de você frutificar, hoje é noite de você multiplicar. Vamos, profetiza dizendo para ele: hoje é noite de resgatar. Pega na mão de quem está do teu lado, pega na mão dessa mulher que está do teu lado e diga para ela: vamos resgatar a essência que foi perdida, vamos resgatar a intimidade que foi corrompida, vamos resgatar a adoração que foi roubada. O culto não vai ser um culto morno. Rebadagassúria. Emanda que vai, emanda capacala soria, rabaia sumene camácia, emanda calabada gassai. O campo de Anatote está voltando a ser ativado. O campo de Anatote está voltando a ser ativado. O campo de Anatote está voltando a ser ativado. O campo de Anatote não vai ficar parado. O campo de Anatote não vai ser silenciado. O campo de Anatote não morre. O campo de Anatote não silencia. O campo de Anatote não paralisa. O campo de Anatote tem água. O campo de Anatote tem pão. O campo de Anatote tem óleo. O campo de Anatote tem cura, tem milagre, tem pão, tem provisão aqui. É barraçora, é barraça. Tem provisão, tem provisão. Tem cura, tem
foi chamado como profeta vai profetizar. Alguém está dizendo: estou com fome, estão querendo dispensar a igreja, mas aqui não. Abraça quem está do teu lado e fica sobre os seus pés. Remanda cai o céu, remando keviaru, raia someneva, rebadaca soremai. Coloca a mão sobre quem está do teu lado. Coloca a mão sobre quem está do teu lado. Um é Jeremias, mas o outro é o campo de Anatote. Um é Jeremias, mas o outro é o campo de Anatote. Vamos, vamos, vamos. Tem profeta nessa casa, eu sei. Tem profetisa nessa casa, que eu sei. Tem mulher de Deus nessa casa, eu sei. Tem pessoas que foram chamadas com ministério diferente, eu sei. Mas quem é que vai mudar aquilo que nós carregamos? Quem é que vai alterar a essência que Cristo nos deu? É por isso que o Senhor está dizendo: a sentença do homem não paralisa a unção que Deus te deu. Profetiza, Jeremias, sobre a terra que está do teu lado. Vamos, profetiza, profetiza. Segura na mão quem está do teu lado. Abraça, põe a mão na cabeça. Profetiza. Comigo, bateria. Você vai profetizar. Você vai. Ribia sobre Managais. Profetiza, 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 profetiza. Enquanto você profetiza, o céu está tocando e curando alguém. Enquanto você profetiza, o céu está libertando a filha de alguém. Enquanto você profetiza, o Senhor está entrando dentro da favela. Ele está quebrando a sentença. Ele está quebrando grilhões. Ele está amarrando o valente nessa noite. Ele está dizendo: Anatote está viva. Está viva, 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 está viva. A igreja do Senhor havia morrido, não conhecia, não conhecia, não conhecia, mas Anatote morreu. Mas Anatote está sentenciado. Mas a frieza espiritual chegou. Mas elas não estavam cansadas. Mas elas não estavam sobrecarregadas. Olha Anatote aqui. Olha Anatote aqui. Versículo 42, o texto diz, e eu já encerro, que a terra que estava sitiada voltou a produzir.
Só dá uma cutucadinha nela e diz: está liberada para produzir o que você carrega. Ai, rebaixúria. Está liberada, diz o Senhor. Está liberada, diz o Senhor. Está liberada, diz o Senhor. Está liberada, 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 está liberada. A galeria está liberada, a nave está liberada, o altar está liberado, o louvor está liberado, o fotógrafo está liberado, o cameraman está liberado, a pregadora está liberada. Eu vou deixar você adorar. Adora, igreja, adora. 5 minutos, vamos. 10 minutos, 10 segundos, adora. Entrega a tua melhor adoração. Entrega, entrega. Abre a boca, entrega. Entrega a melhor adoração, vamos. Vence o cansaço, vence o cansaço agora. Agora, agora, vamos, vamos, vamos. Ramacamando que passiva e raça. O placando que manda que manda. Define comandar e oração, amando que mais. Receba o espírito de ousadia, receba o espírito da palavra, receba o discernimento do espírito. Dons espirituais está sendo liberado nessa casa. Você foi comprado. Mesmo em uma terra esquecida e excluída, corrompidas por muitos, Deus ainda levanta profeta para acreditar em quem ninguém acreditava, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Alguém olhou para você e disse que não teria jeito, eu sei. Mas é por isso que você está olhando para alguém que o mundo diz que não tem jeito. E você pode dizer: tem, porque Deus fez em mim, vai fazer nele também. Deus em Cristo abençoe.